Igrejas e movimentos sendo acusados de serem seitas é uma coisa bastante comum no meio cristão, mas principalmente no meio protestante, uma vez que o protestantismo tem muitas denominações. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 igrejas evangélicas famosas acusadas de serem seitas, e a última vai te surpreender. Mas já vou avisando que o intuito desse vídeo não é atacar ninguém, tampouco atacar as instituições e seus adeptos. O objetivo é de entretenimento e de informação. E algumas coisas que serão ditas aqui não necessariamente refletem a minha opinião pessoal, tá certo? Dito isso, deixa seu like para fortalecer esse canal. Eu preciso do seu like, custa nada. Se inscreva, comente, compartilhe e vamos fazer essa comunidade crescer, valeu? Porque ela é feita para você. Muito prazer, eu sou Luiz Felipe Fernandes e você está no canal Vida e Cultura Cristã, o canal onde se fala sobre cristianismo e outras religiões. Bom galera, a palavra seita vem do latim secta, que significa separar, dividir ou selecionar. Muitas igrejas têm surgido, principalmente depois da virada da segunda metade do século XX, e algumas dessas igrejas tomaram posturas tão controversas e conflitantes, tanto com a tradição protestante quanto com outras igrejas mesmo, até mesmo com a sociedade, ao ponto que algumas delas são acusadas de serem seitas. As duas primeiras igrejas da lista são a Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Pentecostal Deus e Amor. CCB foi fundada em 1910 em Santo Antônio da Platina pelo missionário ítalo-americano Luiz Francescon. Esse homem é um fenômeno das missões porque ele também fundou as congregações pentecostais na Itália e também fundou as Assembleias Cristãs na Argentina. A CCB é a segunda maior igreja pentecostal do Brasil, perdendo apenas para a Assembleia de Deus. Enquanto que a Deus e Amor foi fundada em 1962 em São Paulo, capital, pelo missionário Davi Miranda. Afinal de contas, por que as duas seriam seitas? Bom, enquanto eu lia e juntava informações para fazer esse vídeo, eu percebi que os motivos que levam ambas as igrejas a serem acusadas de serem seitas são os mesmos, então eu vou falar das duas. Tanto a CCB quanto a Deus e Amor são duas igrejas extremamente legalistas no que tange roupas e usos e costumes. Principalmente as mulheres são as que mais sofrem repressão em relação a roupas, porque não pode cortar o cabelo, não pode pintar as unhas, não pode maquiagem, entre outras coisas. Calça só em questões de trabalho, embora algumas mulheres da CCB tenham sido motivos de escândalo recentemente na internet, principalmente no Instagram e no Facebook, e em outras mídias, na TikTok, por exemplo, por causa da forma de se vestir, né? Eu mesmo já conversei com uma idosa da CCB e ela disse que não aguentava mais a forma que muitas jovens se vestem, né? Ela até mencionou que não basta apenas escandalizar com as roupas, tem que postar na internet e ainda marcar a congregação, né? O fato de, por exemplo, você estar de vestido não significa que você está bem vestido, né? Isso é um ponto. O Caio Modesto mesmo, numa entrevista ao irmão Josafá, que é ex-CCBano ou ex-CCBista, ele mencionou que a esposa dele ficou escandalizada vendo algumas roupas das mulheres da CCB, né? Mas eu estou falando de algumas mulheres específicas, né? A CCB e a Deus e Amor são duas igrejas extremamente legalistas, né? Ao ponto que, na prática, a CCB acaba pregando a salvação pelas obras, tanto a CCB quanto a Deus e Amor, na prática. Na teoria uma coisa, na prática é outra. As mulheres especificamente precisam estar de véu, orar de véu. No culto as mulheres têm que usar véu. Na CCB só pode orar de joelhos, isso é uma característica interessante. Mas além dessas regras, não poder ver televisão, entre todas essas regras que dispensam apresentações, são duas igrejas que têm desprezo pela teologia, embora hajam pessoas na Deus e Amor que até estudem a palavra, não são igrejas que incentivam as pessoas a fazerem teologia. Existe uma frase muito forte no meio pentecostal, principalmente da questão de que a letra mata. A interpretação deles, de muitas dessas pessoas, é que ler a Bíblia vai esfriar a fé. Isso é, estudar teologia esfria a fé. Aliás, a letra mata, né? Você tem que saber o essencial. Existe uma história de que Luiz Francescon recebeu uma revelação da parte de Deus que ele deveria ficar apenas com a Bíblia e o dicionário bíblico e jogar todos os livros fora. Deus havia mandado os homens tirarem a mão da obra do Senhor. A CCB tem uma cultura de pão quentinho, isso é, o pregador sobe no púlpito e Deus vai revelar na hora o que ele tem que pregar.
eles têm essa prática de vou buscar a palavra. E claro, a congregação cristã no Brasil, como a Deus e Amor, como igrejas pentecostais, são extremamente dadas a revelações extra-bíblicas. Por exemplo, o desprezo pela teologia e o apego às revelações é tão grande ao ponto de acontecer um episódio inacreditável na CCB de um colaborador, que lá na CCB não tem pastores, né? Um colaborador orou para expulsar o espírito de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Eu não tô brincando. Vou deixar aí as imagens aí para vocês verem, né? Sim, existe. Não tô brincando, isso aconteceu mesmo. Um colaborador orando para expulsar o espírito de estudar a Bíblia, né? A CCB e a Deus e Amor tem uma cultura muito forte de revelações, mas principalmente a Deus e Amor tem uma cultura de arrebatamentos no espírito. Se você pesquisar na internet arrebatamentos IPDA, ou Deus e Amor, arrebatamentos de Deus e Amor, você vai ver muitas pessoas da Deus e Amor que afirmam que foram para o céu, foram para o inferno. Uma figuraça aqui da internet, que é a pastora Nadir, e outra figuraça que é o pastor Júlio César, já são pessoas bastante dadas a revelações, mas principalmente a Nadir. Volta e meia ela solta um testemunho falando que foi no céu, foi no inferno. Parece até que ela tem passe livre, né? Ela tem um cartão de ônibus para ir pro inferno assim a hora que quer, né? Pra vocês terem noção disso, há uns anos atrás, eu até fiz vídeos lá atrás no meu canal sobre isso, se espalhou na internet o suposto arrebatamento do pastor Kenzo Atsushi. Mas já vou avisando que essa história é mentira, é um testemunho inventado, porém ele se popularizou nos nichos pentecostais, ao ponto de pessoas da Deus e Amor e ex-Deus e Amor, e pessoas similares, de doutrinas parecidas, e até mesmo a Nadir acreditaram nesse testemunho. A Nadir chegou a mencionar o Kenzo Atsushi no vídeo, só que esse personagem não existe. Ou seja, olha o nível das pessoas de acreditar num testemunho falso, né? Então, por essas e outras razões, por exemplo, o pastor Tácito da Gama Leite Filho, que eu já citei no outro vídeo, né, no seu livro Seitas Neopentecostais, cita Deus e Amor e a Congregação Cristã do Brasil como seitas. O saudoso pastor Natanael Rinaldi, o pastor Flávio Martinez da Igreja Batista, Caio Modesto, irmão presbiteriano, e outros irmãos daqui da internet declararam a CCB como uma seita. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, em 2022, declarou a CCB como uma seita, não reconhecendo-a como uma igreja genuinamente cristã. Bom, galera, é isso. Próxima da lista, a ADUD, Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Se eu disse para vocês que a Deus e Amor é uma igreja legalista, a ADUD conseguiu ser uma Deus e Amor 2.0. A ADUD, Assembleia de Deus dos Últimos Dias, é uma igreja pentecostal com sede no Rio de Janeiro, fundada em 1990 pelo pastor Marcos Pereira, muito conhecido pelas suas cruzadas evangelísticas e missionárias, e também pelo seu jeito diferente de exorcizar pessoas, né? Ele ficou famoso pelo Tei-Tei-Tei, que ele simula barulhos de tiro para expulsar demônios. Ele também passa paletó nas pessoas e as pessoas caem, né? Existem até brincadeiras que fizeram com isso na internet. Perceba que, por exemplo, a igreja também ficou famosa por alguns cantores como Elaine Martins, o Vaguinho e o Tonzão. Também pertenceu a essa igreja, porém Elaine Martins saiu da ADUD, também o Vaguinho, e o Tonzão voltou pro secular. Ele antes era um cantor de funk secular, ficou na ADUD e voltou a cantar no secular, não é? Bom, além de todas as doutrinas que eu já disse que a ADUD também tem, né? As doutrinas que a CCB e a ADUD tem, a CCB e a Deus e Amor tem, a ADUD também tem. Porém, ela acrescentou algumas coisas, como por exemplo, não poder usar roupas pretas ou vermelhas, né? Isso inclui sapatos, você não pode usar sapatos pretos ou vermelhos. Eu até brinquei com um amigo meu que é da Igreja Batista Reformada. Será que o Marcos Pereira é vascaíno, né? Mas brincadeiras à parte, realmente é verdade mesmo, não pode. Se você for olhar os vídeos da ADUD, você vê que é verdade, eles não usam preto nem vermelho. É terminantemente proibido você comer carne gordurosa, peixe sem barbatanas. É proibido você usar anticoncepcionais. É claro, a igreja não casa divorciados, né? E também tem a questão de... É aí que fica engraçado. É proibido você ter plantas em casa. E é proibido você ter pets. Eu não tô brincando, bichos de estimação. É proibido na ADUD você ter bichos de estimação. Marcos Pereira chegou a ficar preso, porém foi solto.
e ele foi acusado de fazer coisas ruins com mulheres, se é que vocês me entendem, né? Porém, algumas mulheres vieram a público e confessaram que que acusaram ele falsamente, e até mesmo foram coagidas a fazerem isso. Inclusive, algumas dessas mulheres que admitiram isso tiveram a sua identidade ocultada. E isso até acende o debate das falsas acusações. A que nível uma pessoa pode chegar para querer destruir a outra? E o poder de uma falsa acusação. Uma falsa acusação pode destruir a vida de uma pessoa. E pessoas que acusam outras falsamente precisam ser punidas a rigor da lei. Muitas pessoas já morreram por causa de falsas acusações de algo grave assim, né? Enfim, mas pelo não Marcos Pereira está solto, né? É uma figura bastante conhecida no meio evangélico. Porém, Marcos Pereira se tornou motivo de bastante controvérsia por ter apoiado Lula na sua candidatura em 2022. E de fato Lula venceu as eleições, foi eleito pela terceira vez presidente do Brasil, derrotando Jair Bolsonaro, que ganhou as eleições de 2018. Isso fez com que muitas pessoas passassem a não gostar do Marcos Pereira. E o Marcos Pereira também, em certa feita, afirmou que não acredita que o apóstolo Pedro tenha sido crucificado de cabeça para baixo, porque isso não está na Bíblia. Ele inclusive disse que acredita que o apóstolo Pedro possa até ter sido crucificado. Crucificado não, arrebatado em espírito, né? O irmão Edu Moura gravou um vídeo respondendo ao Marcos Pereira. Edu Moura é especialista em patrística, especialista em história da igreja. Mas outra coisa que tem feito o Marcos Pereira ser criticado são algumas posturas neopentecostais, como trocas de línguas estranhas, umas coisas bem nada a ver, né? Uma coisa engraçada pelo menos. E principalmente a questão dele ser um cara próximo ao rapper Oruan, ao ponto do Oruan cantar no culto de aniversário do Marcos Pereira. Eu não tô brincando, isso aconteceu. Uma igreja tão legalista que você não pode nem usar preto e vermelho, mas permitir que um cantor como Oruan, e aqui não estou falando que ele não possa entrar na igreja de forma alguma, né? Mas raciocina comigo, uma igreja que você não pode nem ver televisão, uma igreja que não permite você ter plantas, porém deixa um cantor de funk que canta letras extremamente pesadas e de cunho sexual cantar num culto, é no mínimo questionável, não é verdade? Pessoas têm acusado a Dude de ser uma seita e outros, porém, a admiram como uma grande igreja evangélica, não é? É isso. Próxima igreja da lista, e essa não poderia faltar, Igreja Universal do Reino de Deus. A IURD é uma igreja neopentecostal fundada em 1977 pelo missionário R.R. Soares e pelo bispo Edir Macedo. Para vocês terem noção, a Universal em 40 anos se tornou a quarta maior igreja evangélica do país, perdendo apenas para a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, né, a conhecida Assembleia de Deus Missão, a Congregação Cristã no Brasil, já citada, e a Assembleia de Deus de Madureira. Então ela é a quarta maior igreja evangélica do Brasil e a terceira entre as pentecostais. Por que a Universal seria uma seita? Bom, além de algumas práticas, como conversar com pessoas endemoniadas, e a questão dos sacrifícios usando dinheiro, como por exemplo os votos, né? Não estou entrando no mérito se isso pode ou não e se isso funciona ou não, né? A Deus e Amor já fazia isso, outras igrejas também já faziam isso, como conversar com pessoas endemoniadas, né? A Universal mesmo criou uma coisa que é um culto específico para cada dia da semana. Por exemplo, segunda-feira é o culto da prosperidade, terça e sexta-feira são os dias de libertação, quarta e domingo são os cultos de busca do Espírito Santo e pregação, né? E quinta-feira é o culto da família ou da terapia do amor, a depender de cada igreja, cada local. Culto da família, enfim, terapia do amor, terapia da família, enfim. Além da Universal ter essas práticas, não é? A Universal tem uma característica peculiar que trouxe elementos de outras religiões, como as religiões de matriz africana, mas principalmente do judaísmo para o meio evangélico. É claro que outras igrejas, como a Igreja Nacional de Jesus Cristo, da apóstola Valnice Milhomes, a Igreja do Evangelho Quadrangular e outras igrejas já fazem isso também. Já fizeram também. A Universal não é a única igreja que trouxe coisas judaizantes para o meio protestante.
Porém, a Universal é a igreja mais conhecida que faz isso. Uma das provas disso foi a inauguração do Templo de Salomão em 2014, que é a sede da Universal no mundo inteiro. Antes a sede ficava no Rio de Janeiro, não é? Agora, a partir de 2014 até o momento, a sede é o Templo de Salomão. O que acontece é que, devido a essas posturas, muitas pessoas afirmando que foram lesadas, foram abusadas emocional e psicologicamente dentro da Universal. A questão também da vasectomia, muitos pastores, né, inclusive até menores de idade, que fizeram vasectomia, incentivados a não terem filhos, né, para se dedicarem à obra de Deus. Essa questão levantou muitas questões muito sérias. A Universal também, muitos escândalos. Quem não se lembra do famoso escândalo do chute na Santa? Foi um escândalo sem precedentes, né? No dia de Nossa Senhora Aparecida, o bispo da Universal apontou a Santa com o pé, né? E isso foi um escândalo terrível, ao ponto que ele teve que sair do Brasil. Foi uma coisa terrível, assim. Os evangélicos sofreram muito nessa época. Devido a essas posturas e esses escândalos da Universal, a Universal tem sido motivo de discórdia entre os evangélicos, ao ponto que a Universal ou você ama ou você odeia. Não tem meio termo. Por causa disso, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana não reconhece nem a Universal, nem igrejas filhas como a Igreja da Graça, do R.R. Soares, ou a Igreja Mundial, do Valdemiro Santiago, e igrejas similares como igrejas cristãs. Pastores como também o Tácito da Gama Filho cita a Universal como uma igreja evangélica sectária, não é? O Caio Modesto também acusa a Universal de ser uma seita, e várias outras pessoas famosas acusaram a Universal de ser uma seita, né? Porém, eu acredito que eu vou ter que, no futuro, falar sobre a igreja do Agenor Duque, que das igrejas que saíram da Universal, o Agenor Duque foi pastor tanto da Universal quanto da Mundial. Ela é a igreja mais fora da curva que existe. Bom, gente, a última da lista: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco. Certa feita eu estava lendo um artigo na internet sobre a história da Assembleia de Deus Ministério do Belém, São Paulo. Não confunda com o Belém do Pará. Estamos falando aqui da Assembleia de Deus Ministério do Belém, que está presente no estado de São Paulo e no estado do Mato Grosso. São as maiores denominações evangélicas de ambos os estados, né? O Ministério do Belém é a maior igreja evangélica tanto em São Paulo quanto no Mato Grosso, né? Enquanto que nos outros locais, né, é a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, né, também chamada de Ministério Missão, né? E nesse artigo, né, dizia, né, que a Assembleia de Deus do Belém foi fundada, né, por Daniel Berg, e ela se espalhou tanto por São Paulo quanto por estado do Mato Grosso. O que acontece é que um dos locais, o artigo dizia que a Assembleia de Deus do Belém não está, no estado de Pernambuco. Essa é a grande questão. O Ministério de Pernambuco é conhecido por ser um dos maiores ministérios da Assembleia de Deus do Brasil. Para vocês terem noção, dos mais de 6 milhões de membros da CGADB, cerca de 2 milhões estão só em Pernambuco, para vocês terem noção. A Assembleia de Deus de Pernambuco é um fenômeno. É uma igreja muito grande, e principalmente com a gestão do pastor Ailton José Alves, ela cresceu bastante. Porém, é uma igreja que adotou uma postura bastante separatista. É uma igreja que, por exemplo, os cantores e pastores do Ministério de Pernambuco não são permitidos para cantar em outros estados e para cantar em outros ministérios, ao ponto de haver casos de pastores serem disciplinados por terem ido para outros ministérios, pregar ou cantar, né? E ao ponto também de que pessoas de outros ministérios também não pregam nessas igrejas de Pernambuco, no campo de Recife. Aconteceu uma separação entre a igreja de Recife e a igreja de Abreu e Lima, em Pernambuco, e o que acontece é que chegou num ponto dos dois ministérios não conversarem entre si, ao ponto que, segundo um vídeo da Assembleia de Valor, pastores do Ministério de Recife se olharem para alguém de Abreu e Lima, virar o rosto e não conversar. Os crentes da Assembleia de Deus são acusados em Pernambuco de não se darem bem com os crentes de outras igrejas, de outros ministérios, ao ponto que, por exemplo, um crente que é do Ministério Missão não visita a Madureira, não visita a ADVEC ou outros ministérios, né? Também Ailton José Alves já foi investigado por supostos esquemas de corrupção, entre outros motivos, né?
pessoas da liderança da Assembleia de Deus de Pernambuco já foram acusados de esquemas de corrupção, de crimes, entre outras coisas. Essa postura separatista da Assembleia de Deus de Pernambuco em relação às outras igrejas tem feito com que ela seja acusada de ser uma seita. Então é isso, galera, esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, comente, compartilhe e comente outras igrejas também para também serem analisadas, tá certo? Um abraço, valeu, até a próxima.